Fala, multiplicador, tudo bem com você? Eu não sei bem exatamente o que hoje deve estar acontecendo com a sua vida, mas de uma coisa eu sei, que se o algoritmo entregou esse vídeo para você e você clicou para assistir, eu tenho certeza que não foi por acaso. Eu tenho certeza que esse vídeo pode ser uma mensagem de Deus enviada diretamente para você que está assistindo agora, nesse exato momento. O que eu quero dizer para você é que eu não sei se você está passando por um momento de dor, de luto, por uma tristeza profunda. Não sei se você está deixando o medo te dominar, mas eu peço que você não se preocupe, porque alguns tempos atrás eu estava dessa maneira. Eu não tinha clareza para onde eu queria ir, eu me sentia sozinho, eu tinha muitas dúvidas e várias vezes que eu tive que tomar decisões importantes, eu fiquei indeciso no qual caminho eu deveria seguir. E talvez você esteja passando por essa mesma fase, e nada mais importante do que escutar uma pessoa que já passou por isso. O que eu quero dizer para você é que Deus já tem preparado algo incrível para a sua vida, assim como Ele preparou para a minha vida. Mas muitas vezes a mentalidade que você tem hoje está bloqueando todas as bênçãos que Deus já tem criado para você. E você deve estar se perguntando, mas como assim? A minha mentalidade está bloqueando o que Deus tem preparado para a minha vida. Quando você se encontra perdido, sem clareza, com medo, com indecisões, com dúvidas, com culpas, com escassez constante em seu pensamento. Esses pensamentos nos geram sentimentos, e esses sentimentos fazem com que nós entramos em ações e essas ações nos trazem resultados. E quando nos encontramos dessa maneira, diante da nossa vida, acabamos anulando toda a fé existente dentro de nós. Eu não sei se você algum dia já acordou animado com uma ideia que você pensou, cara, essa ideia aqui pode ser transformadora na minha vida. Mas quando você começa a aplicar e passar durante o dia pensando sobre essa ideia e esses pensamentos de escassez, dúvida, medo e esses pensamentos de dor começam a vir no seu pensamento, logo você desiste dessa ideia. E logo você vê que aquela ideia que podia ser as ideias que te levaria para um próximo nível de prosperidade, acabou sendo só mais uma ideia, porque esses pensamentos fizeram com que você anulasse toda a fé e toda a esperança que você tinha dessa ideia maravilhosa que você teve. E da mesma forma, acontece isso com várias pessoas e já aconteceu comigo. Muitas pessoas hoje oram para Deus pedindo prosperidade financeira. Muitas pessoas hoje oram para Deus por um emprego melhor ou para achar um emprego para quem está desempregado. Muitas pessoas pedem para Deus reestruturar a família que foi desconstruída. Às vezes, muitas mulheres ou homens pedem para Deus para restaurar o casamento e assim restaurar a família. Mas muitas vezes essas pessoas deixam com que os pensamentos de medo, pensamentos de dor, pensamentos de tristeza, pensamentos de dúvidas de que essa restauração possa acontecer, faz com que anule toda a fé. Não adianta você pedir para Deus todas essas coisas, para Deus te tirar de uma depressão, para Deus te tirar de uma ansiedade, sendo que nem você tem fé de que isso possa ser possível. E tudo começa através dos nossos pensamentos, porque são os nossos pensamentos, eles nos geram sentimentos e esses sentimentos nos geram resultados através de ações em nossas vidas. E eu falo isso com total autoridade porque eu já passei por essa fase. E possa ser que aconteça de novo comigo, mas eu sei exatamente como sair. E talvez você esteja passando por essa fase também. Muitas vezes, quando estamos passando por dificuldades, nós só conseguimos olhar aquela dificuldade na nossa frente. E quando nós só conseguimos dar olhar ao que está acontecendo a nós nesse exato momento, isso faz com que gere pensamentos ruins. Isso faz com que pensamentos de escassez, de culpa, depressão, pensamentos de tristezas ocorram na minha mente. E quando eu estou com esses pensamentos me geram sentimentos. E são exatamente esses sentimentos que vão fazer eu ter os resultados ruins na minha vida. E assim vira um loop. Mas quando você está passando por essa dificuldade, mas começa a olhar para um novo caminho, para um novo sentido de vida, e começa a ser grato pelas coisas boas que já aconteceu no seu dia,
que começa a ser grato pelas coisas boas que já aconteceu em toda a sua vida e começa a ser grato pelas coisas boas que esse momento difícil que está ocorrendo na sua vida está trazendo para você, porque tudo o que há de bom tem um lado ruim e tudo o que há de ruim tem um lado bom também. Só basta você enxergar. Muitas vezes ficamos olhando para aquilo que está acontecendo de ruim e esses acontecimentos nos tira toda a visão do que já aconteceu de bom. E eu tenho certeza que se você pôr na balança tudo que já aconteceu de bom na sua vida, vai pesar muito mais do que as coisas que aconteceram de ruim. O problema é que às vezes essa memória desse acontecimento ruim que está acontecendo na sua vida acaba tampando todas as outras memórias boas que já aconteceram aqui embaixo. E enquanto você não ressignificar essa memória, para você trazer novos sentimentos bons para você, você não vai conseguir enxergar todas as coisas boas que já aconteceram na sua vida. Nesse momento que eu me encontrei em dificuldade, eu comecei a olhar para todas as coisas boas que estavam me acontecendo durante aquele dia e para todas as coisas boas que estavam e que já tinham acontecido em toda a minha vida. Quando eu olho para as coisas boas da vida, o meu estado mental começa a mudar. A dúvida, a indecisão, o medo, eles começam a sumir ao pouco, porque eu só continuo dando olhar às coisas boas na minha vida. Por mais que as coisas ruins venham, mas essas coisas ruins vêm para me ensinar. E muitas vezes aprendemos com as coisas ruins do que com as coisas boas, muito mais. Então, comece a ser grato por tudo que você tem. E assim, já comenta aqui embaixo um motivo de gratidão que você deve ter, que já aconteceu com você hoje. Coloca um ganho que você já teve hoje aqui nos comentários embaixo. Escreva: eu sou grato por ter acordado com saúde hoje. Eu sou grato por estar vendo esse vídeo. Eu sou grato por ter tomado um café da manhã maravilhoso hoje com a minha família. Eu não sei qual foi o teu ganho, mas eu tenho certeza que você já teve um ganho hoje. E um dos versículos que mudou completamente esse meu modo de pensar sobre as coisas ruins que aconteciam na minha vida foi exatamente em Romanos 12, 2, que diz assim dessa maneira. Deixei anotado aqui para mim falar para vocês. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O que esse versículo quer dizer? Deus é tão perfeito que ele já sabia que o mundo estaria preparado para tirar tudo que há de bom de você. Que o mundo, ele só quer nos manipular para fazer parte de um sistema medíocre e para fazer com que nós nos tornamos fracos. E assim, nos tornamos e nos vendo fracos, fica mais fácil do sistema manipular eu e você, de fazer o que quiser com nós mesmos. Mas Deus, sabendo disso, há muitos anos atrás ele escreveu esse versículo. Não vos conformeis com as coisas do mundo, mas transformeis a vossa mente. Então, por aqui, a minha mudança começou e eu tenho certeza que a sua mudança pode começar por aqui também. Esse é o primeiro passo, você precisa transformar a sua mente. Você precisa reprogramar a sua mente, principalmente abastecer seu pensamento somente com coisas boas. O que aconteceu no seu passado não define a pessoa que você pode se tornar hoje, no presente e no futuro. As suas decisões de hoje podem ressignificar o passado ruim que aconteceu com você. Porque é exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não tive um passado assim ruim, muito ruim, mas teve esse tempo de dificuldade, eu me encontrei sem clareza, sem saber o que eu queria fazer da minha vida, sem propósito. E isso doía muito dentro de mim. Mas quando eu achei o meu propósito, eu comecei a ressignificar tudo no meu presente, para que novas memórias e novos sentimentos aconteçam, para que assim novos resultados poderiam chegar na minha vida. Outro versículo que eu deixei anotado aqui para vocês, fica lá em Provérbios 23, 7. Porque como o homem imagina, assim tu és. Se o teu coração imagina coisas ruins a todo tempo, assim você vai se tornar. Possa ser que você não seja uma pessoa ruim, mas se o teu coração, que é o teu pensamento, ficar imaginando somente dúvidas, medos, logo você vai se tornar uma pessoa medrosa e uma pessoa indecisa na hora de tomar decisões.
Mas se você alimenta o seu pensamento com prosperidade, com crescimento, com vida em abundância, certamente todas essas coisas vão acontecer na sua vida. O outro versículo que prova que você precisa mudar de pensamentos fica em Filipenses 4:8. E lá está escrito exatamente dessa maneira: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, nisso pensais. Cara, quando eu li esse versículo aqui, eu falei, meu Deus, o quanto que eu estava bloqueando toda a prosperidade e tudo que você já tinha criado de bom para mim. Porque em vez de eu pensar em tudo que é justo, em tudo que é honesto, em tudo que é amável, eu estava pensando só em escassez, eu estava pensando em culpa, eu estava pensando em dor, eu estava pensando em tristeza. E que resultados que eu obteria na minha vida? Aqui em Filipenses 4:8 diz exatamente do que você tem que nutrir seus pensamentos e no que você precisa encher o seu cérebro de informações. Foque nas coisas justas, foque nas coisas amáveis, foque nas coisas honestas. Lembre-se, esse é um ditado muito dito, não sei se você já escutou, mas as coisas ruins sempre estão ao nosso redor. As coisas boas também estão. Porém, eu preciso decidir para qual dessas coisas eu vou olhar. Para qual lado que eu vou olhar, se é para as coisas boas ou para as coisas ruins. E agora entra o ditado que eu queria falar para vocês. O que afunda o barco não é a água que está em volta dele. O que afunda o barco ou o navio é a água que entra dentro dele. Ou seja, a dúvida, a escassez, o medo sempre vai estar ao redor. Assim como as coisas boas também vai estar ao redor. Mas o que afunda o barco é o que você deixa entrar dentro dele. E se você está deixando entrar dentro do seu pensamento, dentro dos seus pensamentos, dor, fracasso, escassez, culpa, rejeição, abandono, todas essas coisas que te impedem de prosperar, certamente o teu barco vai afundar. Certamente você vai instalar uma âncora, onde você vai ficar preso somente no seu passado, somente nesses acontecimentos ruins que aconteceram com você. E por mais que você peça para Deus, mas enquanto você não renovar a sua mente, você não vai ter acesso às coisas boas que Ele já criou e já estabeleceu na sua vida, mesmo antes da fundação desse mundo. Então, essa é a palavra de hoje. Eu tenho certeza que essa palavra é para você. É para você. Eu vou até me aproximar dessa câmera. Eu tenho certeza que essa palavra é para você. Eu já me encontrei numa situação difícil também. Mas graças à minha renovação da minha mentalidade, graças a eu buscar sabedoria dentro da Bíblia e encontrar esses versículos que caiu na minha frente, eu consegui mudar o jogo. Hoje eu vivo uma vida abundante e cada dia que passa eu cresço e prospero cada vez mais. Porque eu entendi o jogo. Eu entendi o que eu preciso mudar dentro de mim para que as coisas que estão fora se transformem totalmente diferente. Então esse é o vídeo de hoje, multiplicador. E se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, eu peço que você se inscreva nesse canal e deixe aqui embaixo já os teus ganhos que você teve hoje, até nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Não sei que horário você vai assistir ele, mas já coloca um ganho que você teve hoje. Coloque pequenos ganhos aqui no comentário embaixo. Eu tenho certeza que assim, quando você começar a dar o olhar para esses ganhos e mudar sua mentalidade, deixar uma mentalidade positiva, eu tenho certeza que a sua vida vai ter várias bênçãos e tenho certeza que a sua vida vai ser a abundância de coisas boas irão acontecer na sua vida. Mas não tem como ter abundância de coisas boas se aqui dentro primeiro já não foi instalado essas coisas boas. Então, um forte abraço para você, multiplicador, e até o próximo vídeo, hein? Tamo junto!